Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é responder uma pergunta que eu recebo bastante em sala de aula e também aqui no YouTube ou, enfim, nas mídias sociais de uma forma geral. Como fazer o cálculo de vazão e volume para a coleta de agentes químicos? Esse vídeo aqui é apenas a primeira parte, tá? Eu vou dividir em duas partes porque a minha ideia não é apenas mostrar como se faz o cálculo da vazão, mas também criar uma sequência, né, de duas videoaulas onde eu ensino passo a passo como fazer o reconhecimento do agente químico, dando um exemplo. Falarei um pouco da FISPIC, vou falar um pouco de como selecionar um método de coleta, e aí sim, baseado em todos esses fatores, realizar então um cálculo de vazão, determinando vazão, volume e tempo de amostragem, tá bom? Então a ideia desses dois vídeos é essa. Mas antes de começar, por favor, apoiem o trabalho do professor Gustavo Rezende, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, acompanhe as novidades que eu posto sempre aqui no meu canal, sempre na área de higiene ocupacional, beleza? Às vezes eu falo sobre outros temas, mas principalmente sobre higiene ocupacional. Bora lá então. Bom, primeiro passo, identificar qual tipo de produto químico usado pelos trabalhadores. É muito comum a empresa ela ter um inventário desses agentes químicos, que nada mais é do que uma relação nominal dos produtos utilizados em vários tipos de atividades. Então, se você não tem esse inventário, a dica é fazê-lo, ok? Uma relação desses agentes químicos com o nome deles, a composição desse produto, onde ele é aplicado, se você conseguir fazer uma relação nominal também das pessoas que têm contato com esse produto, é bem bacana, tá? Eu posso até fazer um vídeo depois ensinando como fazer esse inventário, mas o ideal é que baseado nesse inventário, você tenha a noção ou tenha a ideia de quais são os produtos manipulados em cada tipo de atividade, processo, enfim, independente de qual seja o ramo da sua atividade. Então, essa identificação é crucial. Eu preciso saber o que é feito no meu processo para determinar, consequentemente, os riscos que serão gerados. Então, baseado nesse inventário dos produtos químicos, você vai determinar ali quais são aqueles que vão ser objeto de estudo, ou seja, aqueles que você vai avaliar. Obviamente que você vai analisar de forma geral primeiro, mas é claro que terão aqueles que são mais comuns de serem usados, aqueles que você já conhece, tem um conhecimento prévio de que possa trazer maiores riscos. Esses principalmente vão ser aqueles estudados mais a fundo. Bom, e aí é necessário analisar a composição da mistura, identificando os agentes químicos que o constituem. Então é o que eu sempre falo, um produto químico ele é formado por uma mistura, geralmente, de vários compostos. Então essa mistura, a identificação dela é importante, porque dependendo dessa composição você vai saber qual que é o tipo de análise quantitativa lá na frente que você vai ter que fazer. E consequentemente, analisando a substância de forma isolada, você também vai determinar quais são os riscos, os potenciais riscos que ela gera quando está sendo manipulada pelos trabalhadores, seja riscos de origem respiratória, dérmica ou por ingestão acidental, por exemplo. Bom, e esse reconhecimento da mistura, da composição do produto, a gente sempre procura como base a FISPIC, né, a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Uma FISPIC bem elaborada, bem feita, ela tem que ter 16 seções como previsto na NBR 14725-4 de 2014. Porém, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas e fornecedores eles não elaboram uma FISPIC competente, né, que realmente informe tudo aquilo que a gente precisa saber sobre aquele produto. Então, muitas vezes, o profissional de SST acaba ficando vendido, né, porque a empresa ela não passa essas informações com clareza. Aí ele acaba tendo que buscar esse fornecedor, entrar em contato com o fornecedor,
pedir a correção da FISP, ele tem que correr atrás desse revendedor, muitas vezes para pegar essa informação, caso a FISP ela não esteja disponível, enfim. Não é um caminho muito fácil, geralmente, mas não deixa de ser a FISP uma fonte de informação muito importante para que a gente determine a composição desse produto, né? Bom, a seção 3 da FISP, ela trata da composição da mistura, né? Ela vai ter todos os ingredientes que fazem parte daquele produto químico. Obviamente que não só a seção 3 interessa para a gente, mas para o que a gente vai abordar no vídeo, ela é a mais importante nesse primeiro momento, tá? Aqui eu peguei o exemplo de um fluido, também conhecido como óleo de corte, tá? Um fluido de corte, ele é muito utilizado em tornos, muito utilizado em parafusadeiras, por exemplo, quando você faz a lubrificação de uma determinada peça que vai ser perfurada ou cortada, porque isso diminui o atrito e, consequentemente, você tem um corte, você tem uma perfuração mais eficiente, né, dessa peça. E aqui eu peguei um fluido de corte, um óleo de corte, lógico, não vou citar o fabricante, eu não vou expor a marca do produto, mas a composição dele está aí. Eu tenho tricloroetileno, zinco alquila de fosfato, óleo de base mineral e demais misturas de aditivo. Pois bem, você pode ver que aqui no centro tem o número do CAS, do Chemical Abstract Service, ou seja, o CPF da substância química, e aqui do lado direito a quantidade em volume, né, em peso baseado no volume, né, qual que é a composição dessa substância, dessa mistura, né, baseada no volume, na quantidade de cada um desses componentes. A gente pode ver que o tricloroetileno ele é o mais abundante, né, vamos dizer assim, ele é o mais presente, pois compõe a maior parte do peso dessa substância. Bom, tendo em vista isso, então, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Geralmente eu recebo muitas FISPICs onde o pessoal olha apenas a composição do produto e fala: olha, Gustavo, eu preciso fazer análise de A, B e C. Ou seja, todos os componentes que estão ali na minha FISPIC de um determinado produto. Mas aí que tá. Muita calma nessa hora. Por quê? Voltando aqui no segundo passo, não é porque eu vejo que há um determinado componente químico que necessariamente eu tenho que medi-lo, tá? Por quê? Nesse terceiro passo que eu quero deixar claro é o seguinte: analise a geração de um agente químico no ar. Porque o que interessa para a gente agora é como esse agente químico ele é gerado no ar. Será que ele vai ter alguma concentração nesse ar que pode ser inalada pelo trabalhador, representando um risco respiratório para ele? Porque muitas vezes o produto químico, apesar de ter um agente que pode ser prejudicial à saúde na sua composição, esse produto químico ele não vai ser disperso no ar. Esse agente químico não vai ser disperso no ar. Ou seja, ele não vai gerar vapor, ele não vai gerar neblina, ele não vai gerar névoa nesse ambiente. Então, por que eu devo medi-lo? Então, essa análise é crucial. Antes de sair medindo, faça uma análise de como o produto é usado. Nesse caso, o óleo, o fluido de corte, que vai ser o nosso objeto de estudo, para você determinar se ele gera algum tipo de substância volátil, seja um vapor ou um aerodispersóide, que deva ser quantificado para fins de estimar a concentração. Beleza? Combinado? Por favor, essa terceira parte aqui é muito importante. Bom, um fluido de corte, então, ele vai ser esse líquido aplicado numa ferramenta, num determinado equipamento, tá? Que está sendo usinado, tá? Esse equipamento está sendo usinado e esse fluido de corte ele vai facilitar essa operação de corte ou perfuração. Então você pode ver que o fluido ele está saindo por essa mangueirinha aqui. Eu tenho uma perfuração numa furadeira, parafusadeira de bancada, por exemplo. Porém, aí que está a questão. A gente tem que verificar como que esse óleo ele está sendo aplicado e se esse óleo, esse fluido de corte, ele pode gerar algum componente químico no ar, alguma volatilidade no ar que possa ser inalada pelo trabalhador. Bom, e o atrito causado pelo corte ou pela perfuração, né, da broca com o material, com o metal, por exemplo, ele pode causar um aumento da temperatura. Então, o atrito, né, entre essas duas partes, ela vai causar uma elevação da temperatura desse processo, podendo gerar vapor
vapores oriundos desse fluido. E esse vapor ele vai ser disperso no ar. Ou seja, dependendo da temperatura desse processo e do atrito gerado durante o processo de corte ou perfuração, eu vou ter a formação de vapor no ar por conta desse aumento de temperatura. Então não basta apenas eu determinar a composição do produto químico, eu tenho que analisar também como ele está sendo utilizado e qual a capacidade dele estar sendo volatilizado ali, e esses vapores, ou se fosse no caso aerodispersóides, como eles estão sendo gerados no ar, e o trabalhador que consequentemente vai ficar exposto a isso, como ele está exposto. Entenderam qual que é a linha de raciocínio? Eu preciso estudar de forma muito clara, de forma muito eficiente, qual que é a forma de dispersão desse fluido no ar, como ele vai ser disperso no ar. E aí, nesse caso, em decorrência desses fatores que eu citei, nós podemos ter a geração de vapor. Bom, vendo a composição então desse fluido de corte, eu vou estudar com vocês mais a fundo o tricloroetileno. Eu vou pegar ele como exemplo aqui para a gente poder entender como faríamos o cálculo de vazão para estimar qual que vai ser a coleta para quantificar esse agente químico, tá? Bom, essa estrutura molecular do tricloroetileno, né, são 2 átomos de carbono, 1 átomo de hidrogênio e 3 átomos de cloro. Eu tenho uma ligação ali dupla entre os átomos de carbono, uma ligação simples entre os átomos de carbono e de cloro e o hidrogênio ligado a um carbono. Tá? Bom, mas aí que tá. A gente até agora viu que para chegarmos até aqui, nós tínhamos então um inventário de produtos químicos, onde eu tinha uma relação dos produtos utilizados em cada setor, em cada tipo de atividade, e aí nós nos deparamos com uma atividade onde é utilizado o fluido de corte. E aí vocês foram analisar como o fluido de corte ele é aplicado, como ele é utilizado, e determinaram que, a partir do uso do fluido de corte, ele gera, por conta da temperatura do processo e por conta do atrito gerado, vapores no ar. E esses vapores, para você estimar a concentração deles, eles precisam ser quantificados, ok? Então viram que eu saí lá de trás, fazendo um inventário de produtos químicos, analisando a FISPIC, analisando as atividades e vendo como esse produto químico ele está disperso no ar. Bom, agora eu preciso saber como eu tenho que fazer a coleta desse agente químico. Então, o que acontece? Nesse caso é muito comum os profissionais entrarem em contato com um determinado laboratório. Não vou citar aqui nenhum para fazer propaganda, mas a gente sabe que existem laboratórios aqui de excelência no país. E aí você consultaria provavelmente o diretório de análises desse laboratório, e aí você encontraria lá um método específico para fazer a quantificação do tricloroetileno. Bom, uma forma de vocês pesquisarem isso sem ter que consultar o diretório de análises de um laboratório é fazer a consulta no NIOSH, no National Institute for Occupational Safety and Health. O NIOSH é como se fosse uma Fundacentro aqui no Brasil, e vocês estão vendo que o método para fazer a análise do tricloroetileno é o NIOSH 1022, tá? O NIOSH 1022 é o método específico para fazer essa análise, e vocês podem encontrar essa informação gratuitamente no site do CDC, do Centro de Controle de Doenças do governo americano, tá? O NIOSH ele está vinculado ao CDC, e aqui eu deixei para vocês o hiperlink. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois o hiperlink aqui para vocês terem acesso direto ao método analítico 1022 no site do NIOSH. Então, se vocês consultarem o site do CDC lá nos Estados Unidos, vai ter uma parte que é destinada, né, específica do NIOSH, onde vocês poderão encontrar esse método analítico lá, beleza? Então, por enquanto é isso. Eu quero parar aqui,
tá? Por enquanto. A apresentação número 1, ela vai se centrar nessa parte onde nós fizemos apenas as etapas de reconhecimento, ou seja, nós fizemos o reconhecimento do agente químico, nós estudamos o processo, as atividades e determinamos que, de acordo com aquele produto que é usado, há dispersão de vapores no ar e, no caso, a dispersão de vapores de tricloroetileno, que vai ser o nosso agente químico objeto de estudo. Beleza? Então, o primeiro vídeo eu encerro por aqui e aí no próximo eu vou dar continuidade fazendo os cálculos de vazão com vocês. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, de curtirem aí o vídeo, postem seus comentários, postem dúvidas, caso vocês tiverem, que eu faço questão de respondê-las, beleza? E em breve eu estou postando a parte 2 do vídeo para a gente concluir e aprender passo a passo como fazer o cálculo de vazão e estimar o volume e o tempo de coleta para um agente químico, ok? Pessoal, por hoje é isso, eu vejo vocês em breve, então um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!